Bem-vindos ao Desbrando o Desconhecido. Se você é fascinado pelo mistério, pela aventura e pelo lado mais enigmático do mundo, então você está no lugar certo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos episódios. Vamos juntos explorar o desconhecido. O sol estava alto no céu no dia 14 de junho de 1959, lançando reflexos cintilantes sobre as águas da Baía de La Jolla, na Califórnia. A pitoresca cabeça de jacaré se erguia como um sentinela, sua fachada rochosa vigiando a vasta extensão do Pacífico. A baía, com suas águas azuis, era um refúgio para os mergulhadores, e naquele dia não era diferente. Pampering, que já era um mergulhador experiente com uma predileção por abalone, estava explorando o mundo subaquático com seu parceiro de mergulho, Gerald Lehr. Os dois já haviam compartilhado inúmeros mergulhos, e sua camaradagem era evidente na maneira silenciosa e eficiente com que se comunicavam sob as ondas. As profundezas do oceano continham muitos tesouros, e naquele dia, a dupla tinha esperanças de pegar alguns deles na forma de moluscos escorregadios. Conforme mergulhavam mais fundo, o mundo ao redor deles se transformava. O jogo de luz através da água pintava uma imagem surreal, com a vida marinha passando rapidamente pelas fendas rochosas. Mas, no meio dessa serenidade, o inesperado estava prestes a acontecer. De repente, uma sombra apareceu, cortando a luz dápple da água. Gerald, que estava a apenas alguns metros de Pampering, ouviu um grito abafado de socorro. Foi quando ele se virou e viu uma cena que o assombraria para sempre. Ele observou horrorizado enquanto seu amigo era levantado da água, sua silhueta emoldurada contra o sol, e a enorme criatura, seu tamanho imenso, o segurava entre suas mandíbulas. De uma distância, William Abobot, um observador em uma formação rochosa, assistia enquanto a cena horrível se desenrolava. Seu coração disparava, e a adrenalina subia enquanto a atmosfera tranquila da baía era obviamente quebrada. Um ato de coragem e bravura surgiu quando Gerald Lehr, em uma tentativa desesperada de salvar seu amigo, nadou o mais rápido que pôde em direção a Pampering. Mas, claro, Lehr não estava à altura de um dos predadores mais formidáveis do oceano, e o imenso tubarão branco foi implacável, fazendo com que Lehr perdesse a esperança a cada segundo que passava. A luta foi intensa, a água se agitando com bolhas e uma crescente tonalidade carmesim. E então, tão de repente quanto começou, tudo acabou. O grande tubarão, com Pampering em suas mandíbulas, desapareceu no abismo, deixando para trás um silêncio inquietante. A notícia do ataque se espalhou rapidamente, com autoridades locais e mergulhadores vasculhando a área. Mas Robert Pampering nunca foi encontrado. A baía, com sua beleza e teor, continuaria a carregar uma memória sombria, um lembrete da natureza imprevisível do oceano, bem como dos mistérios que ele esconde. Após Gerald Lehr e William Abobot testemunharem o incidente horrível, 10 mergulhadores de scuba foram enviados para procurar o corpo, mas infelizmente seus esforços foram infrutíferos e não conseguiram encontrar nenhum vestígio de Robert. E assim como em outros ataques de tubarão que abordamos, às vezes o tubarão consome completamente a vítima. E nem sempre é um caso onde o tubarão morde alguém e depois deixa que a pessoa sangrasse até morrer, o que pode ocorrer por identidade equivocada. Agora, isso não é para criticar os tubarões, mas essas coisas podem acontecer e precauções devem ser tomadas. Em uma tarde nublada de domingo, no dia 7 de dezembro de 1952, o Oceano Pacífico em Point Olon, conhecido pelos locais como Lovers Point, no condado de Monterey, Califórnia, estava longe de ser romântico. As águas estavam turvas, com a visibilidade reduzida a apenas 1 ou 2 metros devido aos efeitos de uma tempestade que aconteceu durante a noite e uma densa floração de plâncton. A temperatura da água era fria, cerca de 12,7 graus Celsius, e o mundo subaquático, como de costume, estava envolto em mistério. Belry Wilson, um animado jovem de 16 anos,
estava nadando com seu amigo Brockner Brady Jr., que era um ano mais jovem. Os dois estavam cerca de 25 metros da costa, com as águas ao redor deles atingindo uma profundidade de cerca de 5 braças. Enquanto nadavam, o inesperado aconteceu. Uma figura sombria surgiu das profundezas, indo diretamente em direção a Wilson. Brad, ao testemunhar o horror, nadou o mais rápido que pôde até seu amigo, desembainhando sua faca em uma tentativa desesperada de afugentar o tubarão. Ele então tentou continuar as facadas no predador, mas logo a faca foi tirada de suas mãos. Sem saber o que mais fazer, Brad usou as mãos nuas para lutar desesperadamente para libertar seu amigo. Após o que pareceu uma eternidade, o tubarão finalmente soltou seu aperto e desapareceu nas águas turvas. Da costa, John C. Basford, um espectador, tinha uma visão clara do drama que se desenrolava. Ele assistiu horrorizado enquanto Belry era levantado da água pela força do ataque, tentando desesperadamente se defender do tubarão, enquanto a água ao redor dele se tingia de um tom vermelho. Membros do Seoter Dive Club, que estavam nas proximidades, correram para o resgate. Colocaram Wilson em um tubo de ar para tentar levá-lo à segurança, mas o tubarão foi implacável, fazendo várias investidas no jovem ferido, mesmo enquanto os socorristas tentavam afugentá-lo. Quando finalmente conseguiram levá-lo à costa, já era tarde demais. As feridas de Belry eram fatais, sendo a mais grave um enorme ferimento na coxa direita. O ataque foi atribuído, mais uma vez, a um tubarão branco, estimado em cerca de 4 metros de comprimento. O sol estava lançando um brilho suave sobre o Surf Beach naquele dia fatídico. Era um local pitoresco aninhado no Oceano Pacífico, na costa da pequena cidade de Surf, localizada a oeste da base da Força Aérea de Vandenberg, no condado de Santa Bárbara, Califórnia. A praia era um dos favoritos tanto de locais quanto de turistas. Mas na manhã de 22 de outubro de 2010, a atmosfera pacífica da praia foi interrompida. Lucas McCain Hanson, um vibrante jovem de 19 anos de Ramallah, Califórnia, estava nas ondas com sua prancha vermelha de bodyboard. Estudante do 2º ano de Engenharia Química na UC Santa Bárbara, Lucas era apaixonado pelo oceano e pela emoção do bodyboarding. Usando nadadeiras pretas e um leash de prancha preto e vermelho, ele parecia um surfista experiente. Acompanhando estava seu amigo próximo, Matthew Garcia, de 20 anos, e os dois eram praticamente inseparáveis, tendo compartilhado inúmeras aventuras tanto na água quanto fora dela. Eles estavam surfando ondas de 2,5 a 3 metros, e a atmosfera era de pura adrenalina. No entanto, poucos sabiam eles que estavam sendo observados por um visitante inesperado das profundezas. Alguns momentos depois, sem aviso, uma enorme sombra subiu das profundezas em direção a Hanson. O jovem de 19 anos foi agarrado por uma força tão poderosa que o levantou de sua prancha. Garcia, que estava a apenas alguns metros de distância, assistiu horrorizado enquanto um tubarão branco imenso, estimado em 5 a 5,5 metros de comprimento, fechava suas mandíbulas na perna esquerda de Lucas. Uma luta desesperada pela vida então se seguiu. Garcia, movido apenas pela adrenalina, tentou corajosamente alcançar seu amigo, mas a força das ondas e o tamanho intimidante do tubarão tornaram isso extremamente difícil. À medida que a água se tingia de um tom arrepiante de vermelho, a prancha vermelha de Hanson subia à superfície, criando uma cena que parecia saída de um filme de terror. Garcia, com o coração pesado, conseguiu trazer Hanson até a costa com a ajuda de 2 espectadores, e apesar das tentativas de resgatar o jovem, seus ferimentos eram graves demais. Ele sofreu uma mordida massiva em sua perna esquerda, o que resultou em uma perda de sangue severa. As consequências da tragédia foram profundas. A base da Força Aérea de Vandenberg fechou o Surf Beach e as praias vizinhas por 72 horas. A comunidade lamentou a perda de uma alma jovem e brilhante, e a memória de Lucas foi imortalizada com a criação da Bolsa de Estudos Memorial Lucas Hanson na UC Santa Bárbara. A bolsa,
Um farol de esperança é anualmente concedida a estudantes que personificam a paixão de Lucas por ajudar os outros e fazer a diferença. O oceano, com sua vasta extensão e profundidades misteriosas, é lar de uma infinidade de criaturas, cada uma desempenhando um papel único na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Entre essas criaturas, os tubarões, frequentemente incompreendidos e temidos, se destacam como predadores de topo, garantindo a saúde e vitalidade dos nossos mares. Apesar da natureza assustadora deste documentário, é importante que não pintemos um quadro sombrio desses magníficos predadores oceânicos. Os tubarões desempenham um papel crucial como predadores de topo na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Eles regulam as populações de espécies abaixo deles na cadeia alimentar, garantindo uma diversidade saudável de vida marinha. Além disso, ao se alimentar dos fracos e dos doentes, os tubarões ajudam a fortalecer os pools genéticos de suas presas, levando a populações mais saudáveis de criaturas marinhas. Não podemos esquecer que também são conhecidos como os guardiões dos recifes de corais, protegendo indiretamente esses recifes vitais para a biodiversidade marinha. A perda de tubarões pode levar a um aumento de peixes predadores maiores, como garoupas, que por sua vez se alimentam de herbívoros que controlam as algas, e sem esses herbívoros, as algas podem dominar os recifes, levando ao seu declínio. Também é importante notar que a presença ou ausência de tubarões pode afetar diretamente as economias locais. Por exemplo, o declínio nas populações de tubarões causou o fechamento de uma indústria pesqueira na Carolina do Norte, mostrando não apenas a interconexão da vida marinha, mas também o impacto que isso pode ter na subsistência humana. Por outro lado, tubarões vivos podem impulsionar as economias locais por meio do ecoturismo. Em lugares como as Bahamas, um único tubarão de recife vivo pode valer até $250 mil devido ao turismo de mergulho, em comparação com um valor único de $50 se fosse capturado por um pescador. Além disso, os tubarões também servem como indicadores de saúde oceânica, o que significa que um declínio nas populações de tubarões pode sinalizar problemas maiores nos ecossistemas marinhos, como a sobrepesca ou degradação de habitats. Com tudo isso em mente, é importante que observemos que, embora os tubarões possam representar perigos para os seres humanos, é essencial entender que ataques não provocados são raros e que a maioria dos tubarões não está, de fato, interessada em humanos como presa. Portanto, ao desempenharmos nosso papel e entendermos e respeitarmos seu comportamento, bem como seus habitats, é possível alcançar uma coexistência saudável entre nós e esses predadores oceânicos pré-históricos. Se este episódio despertou seu interesse, nosso episódio anterior, que aborda um dos ataques de tubarão mais brutais de todos os tempos, provavelmente terá o mesmo efeito. Você pode encontrá-lo na tela final deste vídeo. E assim encerramos mais uma jornada no Desbrando o Desconhecido. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos que também adoram explorar o mistério. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para fazer isso agora e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo vídeo. E como sempre, continue desbravando o desconhecido.